Existem 18 salas de aula, sendo 10 salas para alunos do ensino fundamental e os demais, as 8 que sobram para o ensino médio. Nessa escola, a média do número de alunos por sala é igual a 25. E do total de alunos, 60% são do EF e os demais são do EM. Considerando apenas os alunos do EM e as salas destinadas a eles, a média do número de alunos por sala. Então, ele quer saber só a média dos alunos por sala no ensino médio, né? Isso. Isso. Então, a gente tem que saber quantos alunos tem no ensino médio e quantas salas tem no ensino médio. Daí é só fazer a divisão e pronto, né? Então, nosso foco, a primeira coisa, é entender o que o problema está pedindo. Uhum. Então, vamos escrever aqui para você conseguir resolver depois. Como queremos a média de alunos por sala no EM, primeiro temos que encontrar a quantidade de alunos do EM e depois a quantidade de salas do EM. Tem informações que já foram dadas, né? Ó, ele falou aqui, ó, 10 salas para alunos fundamental e as demais para alunos do ensino médio. Então a gente já sabe que salas do EM tem 8. Certo? Isso. Nada demais aqui, né? Se são 18 salas e Isso. 10 são do EF, então 8 são do EM, obrigatoriamente. Certo? Certo. Certo. Nessa escola, a média do número de alunos por sala é igual a 25. Então a gente já tem a média geral, envolvendo tanto o aluno do ensino fundamental quanto do médio, ok? Ok. Então, vamos pensar o seguinte. Como temos a quantidade como temos a média, o total de alunos, podemos usar isso para encontrar alguma quantidade envolvendo EM, né? Ó, porque dá para saber assim de cara quantos alunos tem no EM assim, só pelas informações que ele deu, né? Porque vamos pensar o seguinte, ó. Não, ó, uma das informações a gente tem, né? Como a gente já conversou, a gente tem a média dos alunos do ensino Uhum. médio, né? Então, o que a gente quer é isso aqui, ó, média do EM, que vai ser igual a quantidade de alunos, de alunos, tá? Tá. Quantidade total de alunos do EM, dividido pela quantidade de salas do EM, certo? Uhum. A quantidade de salas a gente já tem, são 8. Então agora falta saber quantos alunos tem no ensino médio. Bem? Tudo bem até aí? Sim. Faz sentido, né? Com o que o problema está pedindo. Sim. Certo. Então, beleza. Se eu encontro a quantidade de alunos, já era. E ele falou um negócio importante, ó. A média do número de alunos por sala é 25 e do total dos alunos, 60% são do F. Então, se 60% dos alunos são do fundamental, 40% dos alunos são do médio, né? Uhum. Faz sentido? Faz. Então tá, se 60% é de um, 40% é do outro. Tem que ser. Senão vai fechar mais ou menos de 100%, né? Que não é o caso, pois nessa escola só tem aluno do ensino médio e do Uhum. fundamental. Muito bem. Então vamos descobrir aqui, ó. A média total dos alunos é igual à quantidade total de alunos, a média total de alunos por sala, né? Dividido pela quantidade de salas, né? Ele nos falou que a média de aluno por sala é 25. A gente já tem esse valor aqui. Tá vendo aí? Sim. Bem, quantos alunos tem? Não sei, mas eu sei que a quantidade de salas é 18, né? Isso. Se a média é 25 por sala e a gente tem 18 salas, então a quantidade total de alunos, aluno total, é 25 vezes 18. Faz sentido? Uhum. Faz. Passa o 18 para o outro lado, ele está dividindo, vai para o outro lado multiplicando, né? Daí quanto que é 25 vezes 18? Essa conta para ti é tranquila fazer? 25 vezes 8? É. Então faz aí, por favor. Depois eu vou te mostrar um outro jeito de fazer, mas faz do teu jeito primeiro. Tá.
1250? 1250, vamos ver. É. Pô, você fez rápido até. Você fez na calculadora, é isso? Não, fiz anotando. Tá errado, não é 1250 É? não. Ah, então é por isso. 25 vezes 18. Como é que tu fez pra ter ido tão longe Fiz. assim? É que eu tentei fazer rápido, deixa eu ver o que eu fiz de Tá, errado. faz certo, não precisa se preocupar em fazer rápido, tá? A Tá. última coisa que eu tenho é pressa. Pode ficar tranquilo. 450? Isso, 450. Agora me diz uma coisa. Se tu fez aí, né? Tu fez tipo 25 vezes 18 desse jeitinho assim, né? Isso. Que é o jeitinho que a tia ensina lá na quarta série, né? Então já É. passou do tempo de a gente fazer isso aqui, sabe por quê? Porque apesar dele funcionar, ele foi feito pela tia lá que não gosta de matemática. A mulher que te ensinou isso aqui é pedagoga, né? Elas fogem dessas aulas de matemática, elas têm medo. Então essa técnica aí a gente só aprende lá com as criancinhas para aprender a fazer, né? Mas não é uma Sim. técnica apropriada para vestibular. Para vestibular, a gente vai ter que usar alguma outra técnica mais rápida que facilite a nossa vida. Porque imagina tu na tensão do vestibular, né, tendo que fazer conta, colocar número aqui, depois apagar o número para colocar o do outro. Não dá, né? Muito ruim. Sim. Então, o que a gente vai fazer é uma técnica ninja minha aqui, ó. 25 vezes 18, né? 25 vezes 18. Tem que concordar comigo que 25 é 20 mais 5, né? E 18 é 10 mais 8, né? Uhum. E agora a gente faz o que então? A gente faz o chuveirinho. Lembra do chuveirinho? Sim. 20 vezes 10 é 200, óbvio. 20 vezes 8. Bem, eu sei que 2 vezes 8 é 16. Então 20 vezes 8 é 160, né? Olha o 16 aqui, do 2 vezes 8. Uhum. Não é mesmo? Entendeu a ideia? Entendi. Entendeu mesmo, né? É. 5 vezes 10, 50. E 5 vezes 8, tabuada, né? 40. Pronto. Agora tu soma tudo, né? Ó, esse cara soma com... Opa, coisa aqui. Esse cara soma com esse dá 200. 200 mais 200, 400, 450. Não é bem Uhum. mais legal? É. Melhor Claro, que tem que fazer treinar, de mas número. é muito mais fácil tu não errar desse jeito. Porque do outro jeito, para tu perder um número no caminho é muito fácil. Sim. Bem, vamos recapitular. Nós estávamos buscando a quantidade total de alunos dessa escola, que nós acabamos de descobrir que é 450, certo, minha amiga? Isso. Bem, se tem 450 alunos ao total nessa escola e 60% é do fundamental, 40% é do ensino médio, então. Logo surge a pergunta: quanto que é 40% de 450, não é mesmo? Uhum. Porque se tu souber quanto é 40% de 450, tu tem a quantidade de alunos do ensino médio. Então, vamos colocar aqui. Alunos do EM é igual a 450, só que é vezes o 40%. Né? Então, quando tu quer pegar porcentagem, tu pode fazer isso, tá? O número que tu quer vezes a porcentagem. Isso aqui é 40%, ó. 40 por 100, não é mesmo? Uhum. Então, se tu quer 40%, pode fazer desse jeito. Então, ó, corta, 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 corta. Vai ficar só 45 vezes 4. 45 vezes 4. Bem, 45 vezes 2 é 90, né? Então, 45 vezes 4 é 180. Se tu não pegou a velocidade máxima aqui que eu usei para fazer a conta, depois tu dá uma pensada no que eu falei, né? Tá. 45 vezes 2 é 90. Então, se É, eu quero 45 vezes 4, vai ser duas vezes isso, que é 180. por dois. Sacou a ideia? Uhum. Consegui. Então tá bom. Primeiro, antes de mais nada, 40, 150, quantidade total de alunos. EM é 40% disso. Então, 180 alunos são do ensino médio.
Muito bem, é isso que o problema está pedindo? Não. O que o problema está pedindo é a média do número de alunos por sala. Então não era uma conta de só jogar na fórmula, entendeu? Tu tinha que fazer uma interpretação mesmo. Hum, Não era tão fácil que nem tu achou que era. Agora, vamos finalizar, né? A média de alunos do ensino médio por sala, que é nessa fórmula aqui. Né? Média de alunos do ensino médio é igual à quantidade de alunos total, que é 180, certo? sim. Dividido pela quantidade de salas do ensino médio, que eram 8, lembra? É. Isso. Então é 180 dividido por 8. E quanto que é 180 dividido por 8, você sabe? 130 dividido por 8. Daí tu vai fazer daquele jeito o ensino médio também, né? Opa, 180 e um 8 aqui, né? É. É, não é legal. Apesar de que, né, sai rapidinho, até bem, sai uma aproximação rapidinho, né? Porque não vai ter uma resposta exata aqui. Bem, vai, na verdade, 22,5. Bem, tudo bem, se tu quiser fazer desse jeito, faz, né? Mas novamente, esse é o jeito aí só para aprender a fazer, que a tia ensina lá no quarto ano pra gente. Uhum. Mas sempre tem o jeito de esquema, assim, o jeito top. Qual que é o jeito top? Eu vou te ensinar agora, se liga. Esse jeito aqui salva no vestibular. Por quê? Porque, cara, tu às vezes não vai precisar da resposta exata, entendeu? Uhum. Às vezes tu vai precisar só de uma aproximação. Então, olha só. Tu concorda comigo que 180 é igual a 160 mais 20? Sim. Pois é. E agora, como isso aqui é 180 e estava 180 dividido por 8, por regra eu posso fazer cada um dos dois dividido por 8. Não é mesmo? Uhum. Bem, 160 dividido por 8. Eu sei que 16 dividido por 8 é 2, né? Porque é tabuada. 8 vezes 2, 16. Não é mesmo? Sim. Então significa que 16 dividido por 8. Então, se 16 dividido por 8 é 2, 160 dividido por 8 é 20. Né? E agora o negócio é o seguinte: 20 dividido por 8. Não tem 20 na tabuada do 8, né? Uhum. Mas tem 40, que é o dobro, não é mesmo? Sim. Uhum. 40 é o dobro. Então, o negócio é o seguinte: se 40 dividido por 8 é 5, porque né, na tabuada do 8, 8 vezes 5, 40, certo? Uhum. Então, se 40 dividido por 8 é 5, 20 dividido por 8 é metade de 5, né? É. Faz sentido? Faz. Pois é, se fosse 40 é 5. Como é metade de 5. 2,5. Metade de 5 é 2,5. Logo, a quantidade de média de alunos por sala no ensino médio é 22,5 Mas. alunos. Uhum. Legal, né? Uhum. Que é a resposta A. Ah. Hum. Uhum. E Entendi. aí, entendeu a conta? Não, entendi. É Entendeu? uma questão meio trabalhadinha, mas não é Meio, difícil de meio verdade. longa mesmo. Claro, eu tô explicando e tal, né? É, assim, Agora, dá pra acompanhar. vamos lá, então. Vamos só recapitular um pouquinho, Tomás. Em uma escola existem 18 salas de aula. Bem, o negócio é o seguinte: a gente quer saber a quantidade de média de alunos por sala no ensino médio. Ele informou a quantidade de salas total e, por consequência, informou as salas do ensino médio. Isso ele falou, quase que Sim. explicitamente, 8. Ele falou a média de alunos por sala. Com isso, a gente consegue a quantidade total de alunos. Porque tu não concorda comigo que a média total de alunos é igual à quantidade total de alunos dividido pela quantidade de salas, né? A média de alunos por sala não é a quantidade total de alunos dividido pela quantidade de salas? Sim. Perfeito. Eu tenho esse valor e tenho esse, eu consigo encontrar a quantidade total de alunos. Mas por que é legal encontrar a quantidade total de alunos? A explicação está toda aqui, eu só estou recapitulando. Porque ele falou que 40% dos alunos são do médio, né? Uhum. Ele falou que é 60 do fundamental, então obrigatoriamente 40 tem que ser do médio, né? Isso. Então, uma vez que a gente encontra a quantidade total de alunos da escola, a gente encontra quanto é 40% disso e descobre, então, qual é a quantidade de alunos do médio, né?
Ai. Beleza? Uhum. Bem, às vezes pode ser que pareça uma porcentagem meio zoada, assim. Ai, meu Deus, que porcentagem ruim. Então eu vou te ensinar uma técnica muito legal. Bom. Bem, tudo bem, fazer umas porcentagens ruins é chato, mas fazer 10% a gente consegue fazer de cabeça. Né? Quando me perguntam quanto é 10% de alguma coisa, a única coisa que eu faço é dividir por 10. Né? Isso. Quanto que é 10% de 200? É 20. Quanto que é 10% de 100? É 10. É sempre dividir por 10, né? Nem o dízimo da igreja lá. Tu pega o teu salário e divide por 10. Daí tu dá 10%, lembra? Uhum. Pois é. Bem, se 10% é dividir por 10, quanto que é 10% de 450, então? 10 vezes 450. 45? Isso, convicção. Vai lá, 45. 45. Isso, convicção. Bem, se 10% de 450 é 45, 40% é 4 vezes 10%, né? Uhum. Então, quando tu quiser achar a porcentagem, é só tu fazer o 10% e depois multiplicar o que for necessário. Então, se tu acabou de me falar que 45 é 10% aí do número, 40% vai ser 45 vezes 4. Que foi a conta que eu fiz ali mesmo. E deu 180, né? Beleza? Então tu sempre pode pensar desse jeito, tá bom? Tá. Faz 10% e depois faz o que tu tiver que fazer. Por exemplo, ele pergunta quanto tu quer 5% da coisa. Faz o 10% e divide por 2. Uhum. Metade de 10% é 5%. Entendeu? E Entendi. assim tu vai brincando e não perdendo tempo, né? Porque o vestibular tem 1 milhão de conta para fazer. Isso. Sem falar as outras matérias. Beleza, e daí como a gente estava interessado na quantidade de média de aluno por sala do ensino médio, a conta que a gente tem que resolver é essa. Média de aluno por sala é igual a quantidade de aluno dividido pela quantidade de salas. Quantidade de aluno a gente acabou de encontrar, 180. Quantidade de salas, 8. Dividiu, já era, beleza? Beleza. Então, tô pondo fé que você entendeu, hein? Ah, entendi. Boto fé, Bárbara. Deixa eu pegar aqui a próxima, que tem um monte de gráfico feio. Qual que foi o problema que tu não conseguiu resolver essa aqui? Ela tinha mais ou menos o mesmo estilinho assim para descobrir uma quantidade entre funcionários. Eu fui travada igual a outra na hora de fato que fazer nela. Aham. Bem, Só how que about você dar uma lida agora e ver se você consegue fazer agora que eu te dei uma explicada. Dá uma lida aí e vê se tu consegue começar, entendeu? tá. Porque assim, eu topo te passar a matéria, né? Só que para isso a gente precisa, né, fechar um pacote, né? Porque senão não adianta eu passar a matéria um dia, tá ligado? Uhum. Eu já sei até a matéria que a gente tem que começar, sabe? E daí a gente faz isso, faz a matéria lá, e daí já para ir aprendendo o conteúdo, você vai fazendo exercícios de vestibular, daí fica bem legal, né? Sim. Beleza. Tá. Aí eu já ficaria meio assim para começar por causa da probabilidade. Ah, é verdade, né? Tem conta de probabilidade aí. Que aí eu já ficaria meio. Ah, Probabilidade, cara, né? Às vezes é difícil mesmo, né? Tem muito o que fazer. Bem, vamos ver esse problema aí. Uma empresa fez uma pesquisa para saber qual é o modo de transporte que cada um dos seus 400 funcionários mais utiliza. Cada funcionário indicou apenas um modo. O gráfico a seguir mostra o número de funcionários agrupados por gênero
que utilizam cada um dos 4 modos indicados. Beleza. Então, por exemplo, aqui, ó, tem 60 homens que andam de carro, concorda comigo? Sim. E a mulher aqui é 30. Ônibus são 40 homens, mulheres são 60. Metrô, 30 homens, mulheres 50. Bicicleta, 60 homens, mulheres 70. É isso. Se tu somar tudo que eu acabei de falar, vai dar 400. Beleza? Beleza. É isso, tem que ser, né? Senão tá errado a conta do cara ali que fez a questão. Sorteando-se um funcionário dessa empresa e considerando o modo de transporte mais utilizado por ela ou ele, a probabilidade de... agora tem que ver qual dessas opções está certa, né? É. Vamos lá. Ser mulher e utilizar ônibus. Ser mulher e utilizar ônibus é 60%. Ele está dizendo, está afirmando isso aqui. Ser mulher e utilizar ônibus. Então, bem, vamos ver o ônibus aqui, né? Olha, das pessoas aqui, né, que utilizam ônibus, 60% é mulher, né? Mas aí, olhando pelo gráfico, já, tipo, direto, assim? Porque, tipo, como é que eu sei que é direto? Porque quantas pessoas andam de ônibus aí, me diz, ao total? Ao total, 100. 100, 100. exato. Então, se 60 mulheres andam de ônibus, então é 60 por 100, né? Uhum. 60%. Então, tu pode dizer que 60% de quem anda de ônibus é mulher. Mas veja que não é exatamente isso que ele está dizendo aqui, né? Uhum. Ele está dizendo ser mulher e utilizar ônibus, né? Então, não é bem a mesma coisa, né? Ele deveria, para ser 60%, ele deveria dizer assim: a probabilidade de ser mulher sabendo que anda de ônibus. Veja que é um negócio diferente, né? Porque para saber a quantidade de mulher que anda de ônibus aqui, na verdade, olha só, bem, são 60 mulheres que andam de ônibus, né? Uhum. Só que são quantas pessoas nessa entrevista aí? Não são 400? Então a Sim. probabilidade de ser mulher que anda de ônibus é 60 por 400. Porque das 400 pessoas, 60 mulheres andam de ônibus. Então não é verdade que ser mulher e utilizar ônibus é 60%. É bem menos que isso. É 6 dividido por 40, que é uma coisa bem baixa. Uhum. 15%. Na verdade, 15% das mulheres, quer dizer, 15% das pessoas andam de ônibus. Quer dizer, 15%, putz, acho um saco falar essas coisas, mas é 15% de todo mundo que foi entrevistado é mulher e anda de ônibus. Sacou? É diferente. Então, Sim. quando tu quer saber a coisa total, tu tem que pegar baseado em todas as pessoas da pesquisa, beleza? Beleza. Então, não é 60%. Utilizar carro ou bicicleta é de 50%. Então, como é que tu vai calcular isso? Tem que calcular quantas pessoas utilizam carro ou bicicleta. Vai lá, conta para mim, quantas pessoas utilizam carro ou bicicleta? É só contar ali no gráfico, né? Sim. Uhum. Carro é 90 Pessoas, isso. e bicicleta é 130. Vamos ver. 60 mais 30, 90 pessoas. Bicicleta, 60 mais 70, que é 130, muito bem. Então é 130 mais 90, né? Uhum. Então são 220 pessoas que utilizam carro ou bicicleta, não é mesmo? Isso. Então a probabilidade de ser uma pessoa que utiliza carro ou bicicleta é 220 de 400. E não vai dar o que ele falou, não vai dar 50%, vai dar mais de 50%, concorda comigo? Uhum. Porque 220 é mais que 200, que seria os 50%. Uhum. Entendeu? Entendi. Muito bem, minha amiguinha. Agora vamos para a C. Que tal você tentar fazer a C com a mesma lógica e eu corrijo se estiver certo ou não? Tá. Ser Tá bom. homem e utilizar carro.
Acho que deu errado. Comentário bovino. Por que você acha que deu errado? Não, porque eu fiz o de ser homem e utilizar carro é de 45%. Peraí. Vamos lá. Você acha que está errado a resposta, não que você fez a sua conta errada. Não. Os dois, na verdade. Os dois. Tá, Porque a vai lá. conta, eu tinha pegado 60 de a quantidade de homens que utilizam o carro pela porcentagem, por 400. Perfeito, é isso mesmo. Só que aí deu um número bem baixo. Sim, e é um número baixo mesmo. Tá certinho, tá bom? Então não é 45, isso aí. Pode ir pra próxima. Tá. Utilizar metrô. Eu acho que tá errada a D. Não sei. D. A D, tu acha que tá errado? Utilizar metrô? Na verdade, porque eu fiz o 80 sobre o 400, que era o total. Uhum. Que aí deu 2. Só que. Não sei. Ela parece estar certa, mas. A probabilidade de usar metrô é 40%. Significa que teria que ter uma quantidade que dividido por 400 desse
0,4, né? Então, quantas pessoas utilizam o metrô? São 80 pessoas, né? 80. Então, tu tem que fazer 80 dividido por 400. Dá 0,2. Na verdade, 20% das pessoas só utilizam o metrô. Hum, Então, não é D. cadê? Portanto, agora ele está falando ser mulher e utilizar metrô ou bicicleta. Eu tô achando que a resposta é E, tá bom? Tá. É, aí tá certa. Tá certo. Certo? Tu, Uhum. tu concluiu então que a hora que tu pega a quantidade de pessoas que utiliza metrô ou bicicleta e divide por 400 vai dar 0,3, então, de Sim, mulher, né? Isso. porque vai dar a soma dos dois vai ficar 120. Aí, dividindo pelos 400, vai dar 3, 30%, 0,3. 0,3? Isso. Muito bem, ó, viu? Não foi difícil, né? Depois que tu entendeu a lógica, né? Nossa, eu consegui entender. Show, show de bola. E aí, será que tem mais alguma conta do mesmo estilo? Então, é que eu tava fazendo essa prova. Nessa prova só tinha essas duas. O resto eu achei muito difícil. Quer dizer, essa daí achei difícil, o resto eu achei muito difícil. Entendi. Deixa eu ver. Hum. Bem, manda essa prova aí, vamos ver, é que eu não conheço essa banca. Vai que Vou... tem mais alguma questão interessante aí. Se puder me mandar o arquivo, só não me manda a foto da tela, né? Pega e Ah, manda o é que PDF de uma vez e tal, né? tá. Vou mandar. É que eu tenho medo de não abrir. Vai. É isso, mande o PDF aí que vai abrir sim. Peraí. Isso aqui tá no drive. Hum, ah, foi. Vamos ver, parece que chegou alguma coisa aqui. É bem no Ah, final, nas últimas páginas. Que não tá na parece primeira. parecido com Fulvestre isso. Últimas É, páginas? Que é, página? Tem muitas desse, últimas páginas aqui. é na. Não, nas últimas não, tá na página 15.
Ah, Começa na 15, 16. Não, que é 15 mesmo. certo. Ó, 15, essa 38 aqui é para ser uma conta básica do básico do básico, tá? É até 38? o que eu falei para você, que a 38, que a gente tem que estudar. É o primeiro, principal assunto de todos, tá? É a Tá. equação da reta. Não tem nada mais importante na matemática que a equação da reta, tá bom? Uhum. Então, eu acho que tomara que tu queira fechar um pacote comigo, a gente já começa a debulhar esse assunto o quanto antes, porque ele é mega importante. Se tu não sabe fazer esse aqui, tem que saber. Ah, eu provavelmente não vou saber fazer de qualquer Vamos ver. jeito. Alguns estudos antropológicos, blá 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 blá, considere o gráfico a seguir, estudo realizado com homens nativos. Tá, então ele tem a altura do cara e o comprimento do fêmur. Então, obviamente, quanto mais alto o cara, maior o fêmur dele, né? Uhum. De acordo com esse estudo, a altura estimada de um homem dessa região, cujo fêmur tenha 52 centímetros de comprimento, né? O que é 52 centímetros, né? Bem, tu tem duas opções. Ou tu entende quanto que é 52 aqui, né? Porque quanto que é cada quadradinho aqui? Deve ser 5, né? 45, 50, 55, 60. É, não é, ó. Né? Essa escala tá toda zoada. Ou eu bati uma cópia zoada aqui do que tu me mandou, mas de toda forma, não é para tu se basear no gráfico. Nunca no vestibular tu tem que se basear no gráfico. Nunca. Jesus. Tu tem que se basear nas equações. Então, num problema como esse, ele quer que tu construa a equação que relaciona a altura do indivíduo com o comprimento do fêmur, tá bom? Tá. Essa equação é uma reta, como tu pode ver aqui, o gráfico deu uma reta. Na matemática, sempre que tu tem a equação da reta, tu tem y igual a ax mais b. Onde quem define qual é a tua reta, né, é o a e o b. Provavelmente tu vai lembrar dos nomes que eu vou falar. O a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear, tá Certo. bom? Uhum. Isso é assunto do primeiro ano do ensino médio. O professor passa um tempo falando disso. É bem importante. Então a gente tem que encontrar quem é o A e quem é o B, porque encontrando quem é o A e quem é o B, a gente vai ter equação, então vai ser só tu pegar esse valor aqui de tamanho de fêmur, jogar na equação para descobrir qual é a altura, entendeu? Hum, Então tu precisa saber a equação, tá. basicamente a equação dessa reta aqui. Daí tu escolhe, tu pega esse valor, joga na equação e descobre a altura relacionada. Da mesma forma que se eu pegar aqui, depois que eu tiver a equação, e pegar 40, jogar 40 no lugar do x, eu vou achar que y é 154. Por quê? Porque a relação é essa, né? Tá vendo? Sim. Então o segredo é, qual é a equação dessa reta? Né? Bem, como é que a gente faz a equação? Tem um jeito. Né? O A é o coeficiente angular. Ele é dado por essa equação aqui. Ó. A igual a delta y por delta x. Tá bom? Mas quem que é delta y e delta x? Delta y é a tua variação de valor de y. Então, delta y é y final menos y inicial. É sempre final menos inicial, delta. Seja na matemática, seja na física, delta é sempre valor final menos valor inicial. Como é delta x embaixo também, x final menos x inicial, tá bom? Tá. Tudo bem até aí? Não Tudo bem. falamos nada de conta ainda, né? Só falei que a equação da reta é sempre isso, e que tu tem que encontrar A e B, e que tu vai encontrar A e B por meio dos valores desse gráfico aqui, né? Os valores que ele deu aqui. Certo. São esses numerozinhos aí. Então, bem, nós temos dois pontos aqui. Eu te garanto uma coisa: sempre que tu tem dois pontos, tu consegue encontrar a equação. Então, primeiro ponto aqui, o ponto verde, né? Ele é o ponto inicial, porque é o primeiro. Então, pode chamar de ponto inicial. É onde vai ter o y inicial e o x inicial, tá? Então, é 40 e o y é 154. Agora, quem que é, né? Por quê? Porque aqui é 40 e aqui é 154, né? Agora vamos pegar o ponto final lá, que é 70, o x inicial e o y, desculpa, 70 é o x final e o y final é 229, tá vendo? Uhum. 70, 229. E agora a gente já pode encontrar o A, porque é só pegar esses valores aqui e substituir ali.
Quem que é o y final? É esse cara. Quem que é o y inicial? Peraí. Pera aí, falei besteira. O y Ao contrário, é o né? contrário, exatamente. Boa, garota, isso mesmo. Vai substituindo os valores, entendeu? E daí é só fazer a continha. Mas essa conta tem que decorar, não tem muito o que fazer, tá bom? Tá. Essa fórmula aqui, a fórmula do coeficiente angular, ela é mega importante. Tu tem que saber ela de cor e saber utilizar ela quando for necessário. Aqui é necessário para encontrarmos o valor do coeficiente angular. Então, só fazer essa subtract aqui, depois a divisão. E aí, pode encontrar o A para mim, por favor? Nossa, um segundinho. Vai ficar 2,5? 2,5, vamos ver. Vai ficar 229 menos 154, 75 dividido por 30, né? Isso. Para 5, pronto, encontramos o A. Metade do problema está resolvido. 2,5. Bem, lembrando que a equação de uma reta é sempre y igual a x mais b. Quando você encontrou o A, você encontrou metade da equação já. No lugar do x eu coloco 2, do A, desculpa, eu coloco 2,5, que é o carinha que multiplica o x. O A está associado com a inclinação da reta, por isso que a gente chama de coeficiente angular. Como a nossa reta ela é crescente, tá vendo que ela está subindo? Uhum. O A é positivo. Então, se ela tivesse decrescendo, o A seria negativo. Agora falta encontrar o B. Como é que a gente encontra o B? Tem duas formas, né? Uma, se esse gráfico ele tivesse continuando, a gente poderia dizer que o B ele é sempre o valor onde o gráfico cruza o eixo Y, tá bom? Então o Tá. gráfico ele ia cruzar o eixo Y ali embaixo. A gente não consegue ver onde ele está cruzando, né? Então a Uhum. gente vai ter que encontrar de outra forma. Coeficiente linear B. A gente pode fazer o seguinte, agora que a gente tem o valor do A e a gente escreveu já a equação desse jeito, eu posso pegar um ponto, qualquer um desses dois pontos, eu vou pegar o verde, que é menorzinho, e colocar nos valores de x e y. Aí vai sobrar só B, e eu vou encontrar o B. Vai sobrar só B como incógnita, entendeu? Então olha Hum. só, note como eu não vou escrever nada de diferente, ó. No lugar do y, eu vou colocar o valor do y, no lugar do x, eu vou colocar o valor do x, só isso. Entendeu? Entendi. Eu poderia ter feito isso com outro ponto, daria o mesmo valor de B, ok? Te garanto. Sim. Muito bem. Que tal tu isolar o B para mim e encontrar o valor dele, me dizer B igual a alguma coisa, pode ser? Só resolver essa conta aqui. Tá. Isolar B e já era. Hum.
Problemas em isolar o B aí, Bárbara Rico? Um pouquinho. Isso é sintomático. Eu errei na hora Ai, de minha vida, ai não. inverter. Quanto que é 2,5 vezes 40, né? Sim. 2,5 vezes 40 é 2 vezes 40 mais meio vezes 40. 2 vezes 40 é 8, meio vezes 40 é 20. Então vai ficar, desculpa, 2 vezes 40 é 80. Vai ficar 100, né? Sim. Isso. Pronto, filha. Então qual o número mais 100 dá 154? 54. Pronto. O que foi teu erro? Não, é que eu tinha, quando eu fui isolar o B, eu tinha passado ao contrário, aí eu ia subtrair, aí Entendi. deu errado, mas aí eu tava corrigindo, eu tava quase chegando lá, Tá mas bom, eu sem errei. problemas. Só pensei que Uhum. tinha dado alguma treta aí, mas não deu então. Beleza. Achamos que o B é 54. É bem bizarro, né? Mas é só um modelo. É porque significaria que quando o comprimento do fêmur do cara é zero, a altura dele é 54 centímetros, o que é bem bizarro. Hum, Mas é só uma estimação, né? sim. Claro, não podemos levar esses tipos de modelo assim de ensino médio à risca, né? É que nem os caras na pandemia lá, não sei se tu sabe, mas o modelo que, vamos dizer assim, os cientistas, entre aspas, utilizaram para colocar todo mundo em lockdown foi um modelo feito por uma menininha de ensino médio. Sabia dessa? Não Ela, sabia ela disso. fez um programa, assim, junto com o pai dela, né? Mas eles fizeram um programa, daí na feira de ciência da escola dela deu muito sucesso. E como o pai dela era meio que influente, assim, com os políticos lá dos Estados Unidos, acabaram utilizando isso aí para pôr todo mundo em casa. Os caras são Nossa. muito loucos. E no Brasil foi pior ainda, porque, tipo, aquele mano lá, como é o nome daquele cara lá? Aquele cara lá, o Átila. Bem, eles usaram esse modelo da menininha ali lá na Inglaterra, e na Inglaterra eles previram, né, uma curva dessa aqui, tu deve ter visto bastante isso na internet na época, né, na TV e tal, que a pandemia ia ser mais ou menos assim, né, ia ter um momento com bastante gente, depois, né, ia começar com pouco, um momento com bastante gente, depois... Primeiro que não é assim, isso aqui é um modelo estatístico que só funciona para coisas bem específicas, né? Não para eventos que não são aleatórios, tipo uma pandemia. A pandemia é assim, ó, bem diferente, né? Daí o cara pensou o seguinte: se na Inglaterra, né, o modelo previu que ia ter, eu acho que 2 milhões de mortes, e a Inglaterra tem, sei lá, 10 milhões de pessoas, então ele pegou e fez para o Brasil, né, vezes 20 aqui e vezes 20 aqui. Daí ele pensou, vai morrer uma carambada de gente. O cara fez uma Caramba. regra de 3, entendeu? Para resolver a conta. O bagulho é louco aqui no Brasil, né? E os caras levando a sério ainda o modelo do cara. Tá super Doideira. certo. Anyway, só um detalhe aqui para te mostrar como as matemáticas às vezes, de modelo não vale a pena, né? Principalmente modelo de ensino médio. Sim. Agora falta resolver a conta, né? Agora que a gente encontrou a equação, a gente vai resolver. Porque essa equação ela faz o quê? Ela nos dá o valor da altura em função do comprimento do fêmur, tá vendo? Isso. Comprimento do fêmur aqui embaixo, altura, comprimento do fêmur no X, altura no Y. Ele está me perguntando qual que é a altura do homem se o fêmur for 52 centímetros. Isso. Então agora é só pôr 52 ali no X, sacou? É Uhum. só fazer a continha agora, não tem segredo. Nós tira aqui tudo e põe. Ficar 52 aqui já era. Daí tem que fazer essa conta de bar aí. É que dá 2,5 vezes 52. 130. 130. Mais 54. 184. Exato, minha altura. Ah, Então significa que o meu fêmur deve ter 52 centímetros. Depois eu certinho. medir isso. Essa aí é a resposta C. Sim. Note que é C, né? Então é aquilo que eu te falo, não se baseie nos desenhos, eles são só Migra. uma estimativa, né? A conta Uhum. aqui, o que tu tinha que fazer era encontrar essa equação.
E eu vou te falar uma coisa, Bárbara. Esse aqui é o assunto mais importante da matemática. Não só de vestibular, de tudo. Então, se tu entende isso aqui, tu vai entender todo o resto. Isso aqui é a base para tu entender tudo. Desde Bhaskara até números complexos. Beleza? Beleza. Tá. Então é isso aí. Se tu quiseres aí fechar o pacote comigo, né? Lembre que na manhã tem aquele precinho camarada, já que você pode. Sim. E, né, o negócio é o seguinte, a gente vai começar por isso aí, vai debulhar. O que não falta para mim é material de retas. Ah, então tá ótimo. Então, tá ótimo. Aí eu mando mensagem que provavelmente vai começar essa semana que vem, Uhum. Então que eu tá tenho bom. aula essa semana. Eu vou te mandar só o meu horário da manhã, tá bom? Tá bom. Então, já que Então, tu disse que pode de manhã, né? sim. De Tá manhã é ótimo. melhor pra mim também. Ah, pra mim também. Então tá bom, minha amiga. A hora que tu decidires é só falar comigo, beleza? Tá bom, então. Ah, e obrigado pela avaliação lá. Muito obrigado. Ah, de nada. Eu não sabia como avaliar, eu escrevi o que eu achava melhor ali. Tudo bem, muito obrigado. Tchau, tchau, valeu. Tá, obrigada.